Bom, nessa atividade aqui vamos falar um pouquinho sobre ponto médio. Uma atividade também simples, tá certo? Eu acho que dá para ser introduzida tanto no fundamental como no superior. Claro que no superior tem a vantagem de poder usar aquelas regrinhas já, né? Que já estudamos no curso de geometria analítica e vetorial. Bom, para início de conversa temos aqui, ó, inserir o ponto A, que seria o 7 com menos 1, que a localização dele seria essa. E o ponto B. O ponto B, claro que esses pontos aqui fica a critério de vocês, viu? É igual, abre um parêntese, menos 3, 11. Pronto, menos 3, 11. Tá bem aqui, ó, o ponto B. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui a tela. Se você girar o mouse, a tela ela se reduz um pouquinho, certo? Bom, aqui o ponto A e o ponto B. E eu quero saber quem é que vai ser o ponto médio entre A e B. O ponto médio eu posso escolher ele aqui, ó, no segundo bloco de ferramentas. Ponto médio, o centro. Eu acho interessante fazer antes um segmento, tá certo? Ele acha o ponto médio sem fazer o segmento, mas eu acho que com o segmento fica mais interessante, fica mais visível. Quer ver? Ó? Vem aqui, ó, nessa opção, escolha aqui ponto médio ou centro, entre quem? Entre o ponto A e o ponto B. Pronto, achei o ponto médio C. O ponto médio C vai ser o quê? O ponto 2,5. E aí vocês podem explicar como é que você chega a esse 2,5 manualmente, no caderno. Vocês percebam que o 2 vai ser a média entre 7 e menos 3. 7 menos 3 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Menos 1 mais 11 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí eu encontro o ponto médio. Seria uma forma de mostrar a vocês como achar aí esse ponto médio. Claro que no GeoGebra eu tenho a opção de fazer direto, mas vai sempre jogando a formulazinha do ponto médio. Como é que faz esse cálculo? Eu acho que é até interessante no fundamental mostrar isso aí para achar a média de alguma coisa. Bom, uma outra opção seria dividir um segmento tipo esse em 4 partes. Eu vou escolher aqui outros 2 pontos. Tudo isso aqui está descrito passo a passo no material de vocês, tá certo? O ponto A vai ser o menos 3, 3 menos 2, ponto A igual a 3 menos 2, menos 2. E o ponto B, 15, 10. O ponto B seria formado pelo 15, 10. Pronto, o ponto B ficou lá em cima. Vamos em busca dele aqui, ó. 15 com 10. Só que agora eu não quero achar o ponto médio, eu quero dividir esse segmento em 4 partes. Bom, e aí vocês explicam como é que a gente pode dividir em 4 partes. Vou fazer aqui um segmento e quero dividir ele exatamente em 4 partes. E aí vamos ver se alguém chega à conclusão. Basta achar o ponto médio do ponto médio. Por exemplo, aqui, ó. Se eu achar aqui o ponto médio entre A e B, achei o ponto C, que é o 9,4. Dividi em 2 partes, mas eu quero 4. Se eu quero dividir em 4 partes, eu faço o quê? Calculo de novo o ponto médio entre C e B. Está aí o ponto D. E agora o ponto médio entre A e C. Pronto. Claro que é importante revisar com eles o que vem a ser ponto médio, se já viram ou não. Pronto, dividi aí em 4 partes iguais. Professor, tem 5 pontos. Bom, eu falei em partes. Tem uma parte, uma parte, e uma parte, e uma parte. E se quiser conferir direitinho as suas distâncias, é só vir aqui, ó, naquela opção de distância. A distância entre A e B, que vai ser 16,97. Vou só afastar aqui um pouquinho. Vamos achar também a distância entre A e E. É para dar quanto? 4, alguma coisa, não é isso? 4,24 mais ou menos. Vamos ver se é isso mesmo. Pronto, 4,24, como eu já havia previsto para vocês.
E cada um aqui vai dar exatamente 4,24. Então, aqui seria a segunda parte da atividade, que aí é importante que eles tentem. Se tiver laboratório, top. Se não tiver, dá para fazer com o celular, na versão do GeoGebra para celular. Eu acho que é o GeoGebra 6. Eu acho que seria interessante uma prévia com os alunos, quem tem, pode ser feito em dupla, e cada um ir mostrando. E vocês já sabem quem vão ser os pontos, que é o 9 e 4, 12 e 7, 6 e 1. Seria aí a segunda parte da atividade 2. Uma outra parte seria isso aqui, ó. Relembrar aí mediana. Para a mediana, vou ter que construir primeiro o triângulo. Ponto P, que é igual a 1, 1. Esse é o ponto P. O ponto Q, que vai ser 3 e menos 4. E o ponto... Opa, cadê o 3 menos 4? Ficou aqui embaixo. E o ponto R, que vai ser o menos 2 com 2. Opa, menos 5 com 2. Tenho aí os 3 pontos. Vou construir o triângulo. E aí, a questão ela está pedindo para fazer, achar a mediana que se inicia em Q. A mediana que inicia em Q vai ser o quê? Deste ponto até o ponto médio do lado oposto. Como a gente já viu como calcula-se o ponto médio, também podem calcular isso aí manualmente, vocês sabem disso, tá certo? Vou calcular aqui a mediana, que vai ser esse ponto aqui, ó. A mediana entre R e P. Achei aí o ponto A. Quem é que vai ser a mediana? Vai ser o segmento de reta que inicia em Q e termina justamente nesse ponto A. Então, essa daqui vai ser o que eu chamo de mediana. E aí vocês podem também relembrar como é que eu encontro o encontro das medianas, quais são as propriedades da mediana de um triângulo. Tudo isso pode ser explorado, claro, dependendo do nível que vocês estão com a turma. Isso aqui, como eu disse, é uma sugestão, que já seria o suficiente. Isso aqui, para falar o que é mediano, o que é ponto médio, tudinho, tranquilamente já ocuparia aí uma aula inteira, que é o nosso objetivo, pelo menos uma aula, tá certo? Valeu, vamos para a próxima sugestão.